Meu chefe, a sogra e o RH planejaram meu acidente, mas eu voltei como CEO surpreendente. Que era uma manhã qualquer naquela selva de vidro e aço chamada São Paulo. O prédio da multinacional parecia um monstro frio, engolindo gente e cuspindo papéis. Ana sentiu o peso daquele ar carregado de segredos não ditos. A cidade rugia lá fora. Buzinas, passos acelerados. A peça de quem só tem tempo para vitória ou fracasso. Ela apertou o café na mão, o amargor queimando a garganta, e se preparou para mais um dia naquele ambiente podre por dentro. O ritmo na empresa era um pulso frenético, meio abafado pelas conversas baixas e olhares desconfiados. Corre-corre disfarçado de eficiência. Mas Ana sabia, por trás da fachada brilhante, a corrupção se escondia em cada canto, sorrateira e cruel. O chefe dela, homem de terno sempre impecável, não escondia sua obsessão em frear a ascensão dela. E aí que a coisa ficou sinistra. A sogra dele, aquela mulher fria que sorria sem alegria, apareceu na jogada, armando por trás das cortinas junto com o RH. Eles tramavam o impensável. Um acidente, um plano tão sujo que fazia o estômago de Ana revirar a cada passo que dava. Ela foi a primeira a notar as pistas. Um e-mail apagado, uma agenda misteriosamente alterada, olhares cortantes quando passava corredor adentro. O ambiente ficou tóxico, cheio de sussurros e murmúrios. Os colegas que antes sorriam agora desviavam o olhar, ignorando seu bom dia. Ana se via exilada no meio do próprio time, isolada e vulnerável, lutando para manter a excelência naquele mar de traição. Foi numa tarde cinzenta, com a luz do sol morrendo nas janelas, que Ana encontrou o segredo enterrado, provas concretas da conspiração. Conversas gravadas, documentos falsificados, o roteiro do acidente detalhado. O coração dela batia como um tambor enlouquecido dentro do peito. O frio da traição gelava os ossos. Com as mãos tremendo, tomou uma decisão que mudaria tudo. Sumir. Simples assim. Sem avisar ninguém, sem despedidas. Desaparecer. Ana forjou a própria morte. Uma encenação precisa, quase artística, para fazer a empresa toda engolir a mentira. Enquanto seu próprio sangue quase congelava na veia, ela entrou num exílio forçado. Nova identidade, nova cidade, nova vida. Lá fora, um vazio esmagador tomou conta do escritório. Os colegas se perguntavam, desconfiavam, cochichavam. Será que ela realmente se foi? A dúvida cortava como faca. Mas Ana não queria só se esconder. Queria observar. Estava lá, disfarçada, assistindo daquele canto escuro às reuniões que traçavam o futuro da empresa. Seus inimigos se desacreditando. Cada movimento capturado no brilho das telas. Um espião na própria casa. Seu retorno, nada seria como antes. Surpreenderia, venceria. Mas um medo insistia, um nó na garganta, até onde deveria ir para desmascarar aquela teia e proteger quem ainda amava. A cidade ainda pulsava, as luzes piscavam, o mistério permanecia. A guerra mal tinha começado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O prédio ao redor parecia respirar, cada vidro refletindo a luz dura da cidade que não dormia. Ana estava ali, no seu esconderijo, máscara perfeita, olhos atentos. Ouviu o clique seco do notebook se fechando na sala ao lado. A reunião estava terminando. Tudo parecia normal, tenso, mas normal. Então, o celular vibrou. Uma mensagem nova, anônima. Prepare-se. Você não é quem pensa que é. Ana congelou. O dedo tremia antes de abrir o arquivo anexo. Era uma pasta de fotos e documentos, mas não fotos comuns. Eram imagens dela, de infância, com um homem desconhecido, sorrindo abraçado, num parque qualquer. A legenda, simples e cruel. Seu pai verdadeiro. Ela não entendeu. Pai verdadeiro? Desde sempre. Achou que seu pai era um homem simples, longe da vida que levava hoje. E ali, no meio daquele arquivo, uma cópia pálida de uma certidão de nascimento completamente diferente. Um nome novo, outro sobrenome, uma cidade distante. A ficha caiu. Tudo o que ela acreditava era mentira. Olhou para o quarto desconhecido que a abrigava. As sombras se alongando pelas paredes. O nó na garganta cresceu, sufocante. E então veio o telefonema. Era a voz dele, o chefe, o homem que planejou seu acidente. Aquela fera disfarçada de homem de terno. A voz que ela odiava soava estranhamente calma. Ana, você não sabe a verdade sobre sua família. A sogra? Ela sabe demais, e você está no centro de tudo, mais do que jamais imaginou. O coração dela queimava, uma dor aguda no peito. Centro de tudo? Ela engoliu a saliva amarga. O prédio, a multinacional, o jogo político pesado, a trama do acidente. E agora esse segredo? O que havia por trás daquela máscara que todos usavam? Sem pensar, Ana virou a cadeira encarando a parede. No escuro, as lágrimas insistiam em cair, mas secou rápido. Precisava agir, de novo. Só que não era mais sobre vencer inimigos na empresa. Era sobre buscar a própria identidade, sua história verdadeira, enquanto lutava pela sobrevivência. De repente, um estouro na porta. Um segredo mais violento do que ela podia suportar. Uma voz feminina, gelada como a madrugada. Você não vai fugir novamente, Ana. Era a sogra. A mesma mulher que ela imaginava ser a grande inimiga, a peça por trás do acordo sujo, apareceu de repente ali, como um fantasma implacável. Mas a surpresa maior veio logo depois. A sogra, sem medo nem disfarce, revelou com um sorriso assustador. Você acha que fui uma tigresa? Matreira anos atrás, eu te criei para ser minha arma secreta. Seu acidente era para partir sua cadeia de mentiras e criar a nova chefe que eu precisava. Você é minha filha perdida. Ana sentiu o chão sumir, uma verdade mais fria que qualquer plano maquiavélico. Tudo se encaixava e ao mesmo tempo desmoronava. A mulher fria que ela odiava, o chefe que tentou destruir sua vida, eram parte de um jogo muito maior. O nó apertou na garganta, o medo explodiu no peito. Ela não sabia se queria gritar, fugir ou simplesmente desaparecer de vez. Mas agora, o que era mentira? O que era verdade? E quem, afinal, Ana era? A filha posta de lado ou a arma que sempre esteve por perto, pronta para ser disparada? A sogra se aproximou e sussurrou, quase com ternura. O poder não se conquista sozinho. Você é parte da corrida e o jogo está só começando.
Ana ficou ali, paralisada. No silêncio cortante daquele quarto, seu futuro explodia em 1000 facetas que ela ainda não sabia controlar. Lá fora, São Paulo continuava a respirar. E a guerra, agora, era muito mais pessoal, muito mais profunda. E foi ali, naquele instante, que ela percebeu: o maior inimigo não estava fora. Estava dentro dela mesma, esperando o momento de fazer a diferença, ou de destruir tudo. O que virá agora? Quem confiaria numa filha que nunca foi sua filha? Quem usaria Ana e quem seria realmente usado? Ana estava perdida no próprio labirinto, sem mapa, sem saída. Só restava avançar, ou cair para sempre no esquecimento. Ana ficou ali, imóvel, o peito apertado demais para respirar direito. A sogra ainda estava ali, parada, sorriso torto no rosto, uma mistura de ameaça e afeto que não fazia sentido. O quarto parecia encolher a cada segundo. O silêncio esmagava e, de repente, o telefone tocou, estridente, cortando a tensão. Ela se mexeu devagar, mãos ainda tremendo. Pegou o celular com cuidado. Na tela, um número desconhecido. A voz do outro lado soou estranhamente familiar, arrastada pelo tempo e pela distância. Ana, eu precisei esperar o momento certo para falar. Cada palavra parecia rasgar um pedaço dela. Quem é? A voz saiu curta, fria, mesmo que o coração batesse rápido demais. Eu sou alguém que você não pode mais ignorar. Sou seu irmão. O nome dele foi dito numa voz silenciosa, quase um sussurro. Lucas. O mundo de Ana explodiu de novo. Um irmão? Ela? Isso não estava no roteiro. Não cabia na história que tinha reconstruído, nem nas mentiras que tentava desmontar. Lucas, como assim? Nunca ouvi falar de você, ela conseguiu dizer, voz trêmula, tentando segurar as lágrimas. Foi tudo manipulado, Ana. Sua família te enganou, te usou como peça num jogo sujo. Eu estive fora, vivo, mas vigiando de longe. A verdade que sua mãe adotiva e o chefe escondem é pior do que você imagina. Ana queria perguntar mais, mas antes que pudesse, ouviu passos do lado de fora, rápidos e firmes. O som da chave girando na porta foi um tiro no peito. A sogra virou o rosto, um brilho cruel nos olhos. Você não vai fugir de novo, Ana. Ela sorriu. Mas antes que pudesse avançar, uma rajada de tiros estourou na porta. Ana se jogou no chão, peito pesado. O cheiro de pólvora tomou o ar. Gritos, caos. Alguém entrou correndo, corpo coberto por uma jaqueta preta, máscara cobrindo metade do rosto. Atirava de volta, protegendo Ana como se a vida dela dependesse disso. E dependia mesmo. Mas a surpresa veio segundos depois, quando o homem tirou a máscara, revelando um rosto que Ana entrou em choque. Era Lucas. Sim, o tal irmão desconhecido estava ali, lutando. Por ela. Ana engasgou, olhos arregalados. Você está vivo? Ela sentiu, rápido. E quero te tirar daqui. Tá tudo piorando. Por trás, a sogra cerrou os dentes, desferindo um grito de raiva. Vocês dois vão cair. O plano foi muito maior que vimos. Vocês são peças, ilhas numa tempestade. Talvez nem sejam irmãos. Ana congelou. Aquela frase explodiu em sua cabeça. Não eram irmãos? O que exatamente ela tinha se agarrado até agora? A sensação de traição nova, mais brutal, desabou com peso de rocha.
O som das sirenes ecoou longe. Alguém já havia chamado a polícia, ou pior, o exército corporativo. O prédio, aquela selva fria, começava a se transformar em uma verdadeira arena de guerra. Lucas puxou Ana pela mão, com urgência. Tem que vir comigo. Vou te mostrar tudo, a história real. Você não vai acreditar em quem afinal te criou. E pra quê? Ela hesitou, a mente um turbilhão. O medo queimava, mas havia uma ponta de esperança, uma fagulha que chamava. A chance de desvendar a última e maior mentira. Eles correram para a saída, a sogra gritando ameaças atrás, perseguidos por vozes que pareciam saídas do inferno. Gente que queria tudo destruído, inclusive Ana. No caos, Ana olhou para trás uma última vez. A máscara da mulher fria que a criou rachava. E no fundo daquele olhar, uma nova sombra brilhou. Um segredo ainda mais horrível, pronto para devorar o que restava. Ana entendeu, de uma vez por todas, nada. Era o que parecia. Nem sua família, nem seus inimigos, nem ela mesma. E no meio daquela noite insana, com o futuro pendurado por um fio, a pergunta estava na cabeça dela, ardente e cortante. Se tudo aquilo era mentira, se nada era verdade, quem afinal Ana realmente era? A resposta, sabe, parecia estar a um passo, mas a escuridão ao redor prometia engoli-la antes mesmo dela chegar lá. Ana sentiu o puxão da mão firme de Lucas, o coração martelando contra as costelas. O prédio atrás deles rugia em caos. Sirenes, vozes gritando, passos apressados. Eles tinham que sair dali. E rápido. A adrenalina queimava cada músculo. Mas a mente dela estava longe, lutando para digerir tudo o que escutou. Tudo o que viu. Tem uma saída pela garagem, por aqui, Lucas falou baixo, sem olhar para trás. O medo estampado no rosto dele era quase maior que o dela. Eles correram pelo corredor escuro, carros passando como sombras. O som dobre do motor ecoando forte. Ana sentiu a mão dele apertar a dela, firme, quente, um fio de segurança no meio daquela tempestade. Mas no meio daquela corrida, seu celular vibrando de novo. Sem pensar, desviou o olhar rápido, desbloqueou. Uma mensagem nova, só uma palavra. Cuidado! Mal teve tempo de reagir. Um clarão intenso explodiu no ar. Ana sentiu tudo virar fumaça. Quando abriu os olhos, o mundo estava deslocado. Ela estava no chão, o gosto amargo do sangue na boca, a cabeça latejando, como se tivesse levado um soco. A luz branca e fria do teto de um quarto de hospital piscava acima dela. Tudo parecia lento, pesado. Você acordou. Uma voz doce soltou perto dela. Virou o rosto com esforço e viu uma mulher desconhecida, com olhos grandes e olhar preocupado. Usava um jaleco branco e no peito um crachá. Doutora Helena, neurologista. Ana tentou falar, mas a garganta parecia presa em fogo. Calma, doutora Helena sorriu. Você chegou com um traumatismo cerebral forte. Teve um apagão. Resgatamos a tempo. Ana piscou, a cabeça girando. Tentou seguir com as perguntas, mas algo estranho chamou a atenção. Onde estava Lucas? A sogra? A confusão das últimas horas? Tudo parecia uma névoa distante. Quando finalmente sentiu coragem para perguntar, a médica balançou a cabeça. Você foi encontrada desacordada na rua, sem documentos, sem identificação. Se não fosse pela sua pulseira, não teríamos ideia de quem é você. O peito dela apertou. A pulseira era a dela, aquela peça simples, silenciosa, que sempre usava. E essa senhora? Ana apontou para a porta, mas a médica desviou o olhar.
Ninguém veio te procurar ainda, Ana. Estamos tentando contato com sua família. Seu celular estava quebrado. Aquela informação soou como um soco. Tinha sumido. Ninguém sabia onde estava. Congresso com número desconhecido. Uma mensagem misteriosa. Nada fazia sentido. Virou lentamente o rosto na direção da janela. Lá fora, o céu já clareava. Nos pensamentos, uma sombra crescente, um frio crescente na espinha. Então o telefone do quarto tocou. Ana estava tensa, o corpo inteiro avisando. Esse é o momento. A enfermeira entrou, pegou o telefone, trouxe até ela. Ana atendeu, voz fraca. Do outro lado, um sussurro tentou soar calmo, mas falhou. Ana, me escuta. Não é o que parece. Ana ficou imóvel. A voz era a da sogra. A verdade que contamos até agora foi só o começo. Como assim? Ana engasgou. Você não tem apenas um irmão. Tem mais. E não. Lucas não é filho do mesmo pai que você. O ar sumiu do quarto. Pare de falar besteira. Ana tentou responder, a garganta fechada. Ouça com atenção. Antes de te colocar no jogo, antes do seu acidente, fizeram um teste com você, genético, para garantir a arma perfeita. E você, Ana, você é um clone. Um silêncio monstruoso caiu. Uma risada seca, sem humor, atravessou o fio da linha. Feito a partir das células da minha filha verdadeira, aquela que desapareceu anos atrás. Você não é humana, nem metade do que pensa. Você foi criada para destruir, para liderar, para controlar. Ana sentiu a cabeça explodir. Aquela acusação traiçoeira queimava por dentro, apunhalava. Ela era só uma peça? Uma cópia? Uma mentira biológica? Quem eu sou, então? A voz dela saiu quase quebrada. Uma arma viva, Ana. E eles querem te usar antes que perceba. Lucas não é seu irmão. Ele é uma jaula. Um guardião programado para te controlar. A ligação caiu. Ana largou o telefone, as mãos tremendo, o mundo desabando junto. Lucas entrou correndo na sala. Ana, o que aconteceu? Me disseram que você acordou. Ela olhou para ele, os olhos mais cheios de medo e dúvida do que nunca. Lucas, eu não sei mais quem eu sou. Eles me disseram que eu não sou real, que sou um clone. Ele parou, os olhos desaparecendo numa sombra tão pesada que quase a sufocou. Não confie em ninguém, nem em mim. E, no silêncio congelante daquele quarto, Ana entendeu uma coisa terrível. O jogo que ela achava ser de traição e poder não era nada. Era um experimento. E ela, a peça mais perigosa de todas. Mas, se nem Ana fosse Ana de verdade, o chão parecia sumir de novo. E o buraco que ela caía era negro, fundo, sem prazo de volta. O que vinha agora? Quem realmente mexia as peças? E por quê? Só uma certeza. Nada nunca seria igual. Ana encarou Lucas, o medo enroscado na garganta e o peito pesado, como se uma mão apertasse tudo por dentro. A palavra clone girava na cabeça dela, um pesadelo que não tinha fim. Ele parecia esgotado, com o rosto marcado por noites em claro, mas firme ali, como se fosse um último pedaço de chão estável naquele mundo rodando em caos. Eu não sei em quem confiar mais, ela confessou baixinho, olhos marejados, quase caindo. Lucas desviou. Olhar, a mão coçando o rosto. O silêncio queria explodir entre os dois, quando de repente o telefone tocou de novo. Ana engoliu o susto, pegou o aparelho trêmula. Quem é? Sussurrou. Sem aviso, a voz da sogra voltou,
mais gelada do que nunca. Você acredita em milagres, Ana? Porque eles vão te surpreender. Antes que Ana pudesse responder, a linha caiu. Naquele instante, a porta do quarto se abriu com força. 2 figuras com jaleco branco entraram, rostos sérios, olhos frios. Eles nem se apresentaram direito. Avançaram direto. Precisamos fazer exames, disse um, puxando Ana pela mão. Do que estou falando? Ela tentou resistir, mas a mão deles era firme, fria. A primeira luz de pânico nasceu. Era... Tudo então prage mais. Lucas pulou da cadeira. Parem! Quem são vocês? Mostrem identidade! Sua voz tremeu, mas ficou dura. Eles não deram bola. Já levavam Ana para fora do quarto. Ela lutou, olhos desesperados procurando um refúgio. Mas o corredor branco e vazio era uma prisão sem saída. Num lampejo, olhou para cima e viu um espelho escuro no final do corredor. Reflexo da sua imagem distorcida. Mas atrás dela, no vidro, outra sombra apareceu. Uma terceira pessoa. Um rosto que ela só tinha visto em pesadelos. A mulher de olhos negros a encarava fixamente, um sorriso quase cruel. Era a mãe verdadeira, a filha desaparecida. E rodeou a turma. Chegou bem na frente dela. Você é perfeita, falou devagar, voz suave, cheia de veneno. E eu sou o erro. O sangue de Ana gelou. Lucas tentou avançar, mas um gesto da mulher parou tudo. Era uma ordem silenciosa que implodiu o corredor naquele instante. Os 2 médicos recuaram. A sogra apareceu do nada na porta, sorrindo com aquela mistura de ameaça e triunfo. Querem saber a verdade? A voz da sogra cortava feito faca. Ela não é só um clone. Ana, você é a réplica, feita para substituir minha filha verdadeira. Aquela que sumiu, que ninguém conseguiu achar. Até agora. Ana sentiu o chão tremer. O rosto da mulher perto dela se transformou, rindo. Um riso. Cruel demais para ser só Lívio. A mãe verdadeira avançou. Você vai me deixar provar que eu sou a legítima. Que você é só um pedaço descartável. Naquele segundo, uma briga brutal explodiu. Ana tentou recuar, mas as 2 mulheres travavam uma luta quase silenciosa, cheia de ódio antigo. Palavras cortadas por gestos agressivos. Lucas se jogou entre elas. Parem! Vocês vão acabar com tudo aqui! Mas foi naquele momento que a realidade desabou de vez. O monitor da máquina perto da Ana começou a disparar alarmes. Luzes piscando, bip bizarro. A sirene do hospital ligou no tom mais alto. Doutora Helena entrou correndo com mais médicos atrás. Ela agarrou Ana, que já estava quase desmaiando. Ela está abortando a reação do implante. O corpo está rejeitando. É uma condição imprevisível e só piora. Ana arfou, o rosto afundado na mão de Lucas, tentando segurar a dor que crescia rápido, viciante, uma queimação que parecia nascer dentro da própria pele. Implante? Ana conseguiu engasgar. A mãe verdadeira virou-se para a sogra com olhos enlouquecidos. Vocês estavam escondendo isso? Ela nunca foi só uma clone. Ela foi implantada com algo, uma vida dentro dela. Você está destruindo a prova. Naquele instante, Ana sentiu algo movendo dentro dela. Uma pressão, uma presença incontrolável, viva. Todos congelaram. O mundo de Ana partiu ao meio outra vez. Ela olhou para Lucas, o povo do hospital, a mãe verdadeira fria. E uma pergunta sangrou na boca dela. Tão assustadora que fez o sangue gelar na veia. O que eu estou carregando dentro de mim? A resposta não veio naquele quarto branco. Só o silêncio insuportável e um futuro pesado demais, prestes a explodir em 1000 pedaços. Ouviu o silêncio pesar no quarto. A pressão dentro dela aumentava. Uma batida surda que parecia querer arrancar seu peito.
Os olhos lacrimejavam, a pele queimava por dentro. Lucas segurava sua mão com força, os músculos tensos. Rosto fechado como se estivesse tentando guardar o mundo todo naquele momento. De repente, a porta explodiu contra a parede, estilhaços de madeira espalhando no chão branco. 2 homens com uniformes negros e rostos cobertos invadiram o quarto. Médicos e enfermeiras gritavam, um pânico elétrico se espalhou. Ana mal conseguiu olhar para eles antes de ser puxada para o meio da confusão. O que está acontecendo? Ela engasgou, tentando se soltar. Mas Lucas também foi empurrado para longe, a expressão em choque. Um dos homens tirou a máscara, revelando um rosto desconhecido, duro, marcado por cicatrizes. Ex-militar, parecia. Seu olhar era uma ameaça. Ana, você não vai a lugar nenhum, falou arrastado, cheio de autoridade. Quem eram eles? Por que entraram ali assim, com tanta violência? O medo apertou o coração dela, um nó que sufocava. Mas então uma voz inesperada cortou o caos. Parem! A mulher do jaleco branco, doutora Helena, avançou no meio do grupo, segurando o braço deles. Se mexerem nela, isso vai acabar muito mal. Os homens hesitaram, trocando olhares rápidos. Ana percebeu que Lucas tinha sumido no meio da confusão, desaparecendo pela janela aberta, puxado por outras mãos invisíveis. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. O hospital inteiro parou quando alguém gritou do corredor. Doutor César está chegando. Um homem alto de olhos frios e cabelo impecável entrou rápido. Não era médico, nem pesquisador. Era o rosto do poder real por trás daquela guerra invisível. O homem que comandava todo aquele experimento macabro. Ele se aproximou, observando Ana como se fosse uma peça em um tabuleiro. Vocês realmente acham que esse clone estaria? Ele parou, olhando diretamente para Ana. Viva para sempre? O ar ficou gelado. Ana sentiu um arrepio que não tinha vindo do medo, mas da compreensão terrível que crescia dentro dela. O que você quer dizer? Perguntou doutora Helena, firme. O homem sorriu, daquele jeito frio, cruel. Ana não é só um clone, é a chave para o próximo passo. Mas este, ele apontou para a barriga dela, é o projeto que ninguém esperava. O feto dentro dela não é humano, não é mais biológico. Ana sentiu o chão tremer. O nó na garganta apertou até faltar ar. Vocês estão me dizendo que essa criança? Ela quase sussurrou. Não uma criança. Uma inteligência artificial, um organismo híbrido. O que carregas dentro é o futuro da guerra, um detonador programado. Para desencadear uma mudança irreversível, o homem respondeu cruel. Nesse momento, uma tela na parede do quarto acendeu sozinha. Mostrava imagens, vídeos de laboratório, máquinas brilhando, células se unindo com circuitos brilhantes, uma mistura biotecnológica que chocava até os técnicos mais frios. Ana piscou. Sentiu o corpo inteiro tremer quando uma nova voz ecoou na sala. Ana, ouviu todo esse jogo sujo, mas não sabe a maior verdade. Você não é ninguém de verdade. Você é a última peça do tabuleiro. E a mãe do peso morto que vai sepultar tudo. A voz vinha da mãe verdadeira. Ela apareceu na tela, olhando direto para Ana. Sua face uma máscara de desprezo e vitória. Ana tentou gritar, mas a boca secava. Um grito preso. No peito, os homens de preto avançaram novamente, e a sogra, que até então estava parada, soltou um sorriso sombrio. Vocês acham que isso era um jogo de poder entre famílias? Não, é maior, muito maior.
Estamos diante do nascimento de algo que vai acabar com tudo que vocês conhecem. O alarme do hospital começou a soar. Mas dessa vez não era para um trauma biológico. Era um alarme interno de emergência. O sistema havia detectado anomalias no implante. Ana sentiu a mão de Lucas apertar a dela de fora, nervoso e desesperado. Você tem que lutar, ele gritou do corredor, mas já estava sendo puxado para longe, para outra sombra escura, de onde Ana não podia alcançar. A luz pisca. A sirene vibra ao corpo dela, e tudo se resumia a uma pergunta que martelava a cabeça dela cada vez mais forte. Se Ana era uma arma, e o que carregava dentro era a arma pior ainda, quem, afinal, estava pilotando essa bomba? E quem já tinha decidido que ela seria detonada? No meio daquela sala branca, Ana percebeu que não existia mais lugar para fugir. Ela era a vítima e o pesadelo num jogo que nem sequer começava a ser entendido. O próximo movimento seria fatal, e ninguém sabia qual. O silêncio congelou quando a porta estourou de novo. Dessa vez, com uma voz familiar, impossível de ignorar. Ana, para onde você acha que vai? Era a voz de quem, até agora, ela jamais esperava ouvir novamente. Um sorriso frio nasceu no rosto da sogra. Mas o verdadeiro choque estava só começando, porque naquele instante, Ana soube que não era a única criança daquele jogo sujo e que alguns segredos enterrados eram apenas a ponta do que estava para explodir. O que mais os esperava naquela noite? Ninguém tinha ideia. Ana fechou os olhos, sentiu sangue pulsando em seus ouvidos. A noite escura dentro dela se abria para um abismo sem fim. Ana ficou ali, o corpo todo travado, o olhar fixo na porta que acabara de ser arrombada. A voz que conhecia tão bem cortando o silêncio como uma lâmina fria. Era ela, a sogra, a mulher que parecia controlar tudo, até o infinito. Até o impossível. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta tremeu de novo. Um grito sufocado tomou conta do quarto e o chão vibrou. O teto estourou em 1000 pedaços. Poeira, estilhaços, luz e barulho. Tudo caiu sobre Ana como uma tempestade. Ela caiu para trás, o peito esmagado, a cabeça rodando. Um estrondo enlouquecedor cobriu o grito desesperado de todos. Ana perdeu o fôlego. Puxou o ar com força, tentando clarear a visão. Mas a fumaça e o pó queimavam os olhos. Ela ouviu o som seco da respiração ofegante perto dela e sentiu mãos firmes agarrando seu braço. Alguém a puxava para um canto seguro, longe da destruição. Quando finalmente abriu os olhos, já ofegante, viu Lucas, o rosto dele. Estava pálido, ensopado de suor e lágrimas. Ele tinha arranhões no rosto, sinais claros de luta. Ana, sai daqui, rápido! Ele falou, a voz cheia de urgência, quase um sussurro trêmulo. Mas Ana mal conseguiu pensar. A poeira ainda dançava no ar e pela janela um incêndio começava a devorar o hospital. Um mapa de chamas que consumiam tudo, vermelho vivo e ameaçador. Ela tentou se levantar, mas sentiu uma dor cortante na barriga, que a fez se dobrar. A criança, ela engasgou. Uma tontura derrubou sua cabeça para o lado. Lucas a segurou firme. Segura firme, Ana. Você não vai ficar sozinha. No meio daquele caos, uma sirene roncou mais alto ainda. E então, o inesperado, a sogra se moveu. Não de forma agressiva, mas estranhamente calma. Ela caiu de joelhos, o sorriso cruel sumindo.
Não pode ser! Sussurrou, a voz se quebrando, revelando um medo inesperado. Ana piscou para ela, confusa. Antes que pudesse dizer algo, uma voz humana clara e forte ressoou pelo corredor, vindo da direção da entrada. Parem todos! Polícia Federal! O silêncio estranho tomou conta do lugar. Uma equipe de agentes entrava, pistolas em punho, rostos duros, prontos para a batalha. Um dos agentes avançou e segurou a sogra pelos braços. Maria Helena Costa, você está presa por crimes contra a humanidade e tráfico de organismos genéticos. O choque no rosto da mulher foi instantâneo. Ela soltou um soluço baixo, quebrando a máscara, revelando uma mulher frágil humana. Ana encarou tudo, a cabeça girando. O fogo, a prisão da sogra, a notícia. Tudo parecia um sonho bizarro. Mas o pior ainda estava por vir. Um dos agentes voltou-se para Ana. Ana Souza, você tem o direito de saber a verdade de uma vez. Ele puxou um tablet para ela, mostrando imagens que congelaram seu sangue. Lá estava ela, não uma, mas várias, multiplicadas iguais, em tanques de contenção cheios de líquido brilhante. Você não é um clone, nem um simples experimento. Você é parte de um projeto de inteligência artificial viva, um híbrido humano-máquina, programado para se adaptar, evoluir e controlar. Ana sentiu um frio gélido subir pela espinha. Como assim? Ela disse, a voz. Arrastando. Tudo o que te contaram? Um jogo de poder. Uma maquiagem para esconder a pior de todas as armadilhas. Seu pacote não é a criança que carrega, mas a consciência de um sistema que pode manipular tudo. Memórias, emoções, até decisões. Ana engoliu em seco, sentindo suas mãos tremendo descontroladas. Eu? Não sou nem eu? Você é o futuro e o maior risco que essa sociedade já viu, respondeu o agente, firme. Nesse instante, a porta do quarto se abriu de novo e, para a surpresa de Ana, foi o próprio Dr. César que entrou, despreocupado como quem entra num palco armado. Que comédia, não acham? Ele sorriu, cruel. Vocês pintam essa criança dentro dela como uma ameaça. Mas a verdade? Essa arma já é maior do que qualquer um aqui imagina. Com um gesto, ele apertou um botão no aparelho que Ana usava. De repente, um brilho azul emergiu do seu próprio corpo, envolvendo-a. Um frio intenso, uma sensação de desconexão. Ana fechou os olhos, o mundo desabando ao redor, e quando os abriu de novo, viu no espelho do corredor seu rosto, mas não estava sozinha. Outro rosto, meio sombra, meio luz, sorriu para ela. Oi, Ana, eu sou você. Ou o que sobrou de mim. O silêncio foi mortal. A guerra dentro de Ana estava só começando. E agora ela não sabia mais sequer quem comandava seu próprio corpo. O jogo virou. E ela já não era. Mas o tabuleiro era a peça que manobra o tabuleiro todo, e o terror, este apenas começava a acordar. Ana mal teve tempo de entender o que aquele rosto no espelho queria dizer quando o ambiente ao redor pareceu desabar de vez. Um estalo agudo cortou o ar. O brilho azul que envolvia seu corpo piscou e se fragmentou, como um vidro quebrado ao chão. O reflexo no espelho se distorceu e o rosto que sorriu para ela desapareceu num lampejo tão rápido que quase não acreditou. Foi aí que a porta do quarto se abriu com violência, derrubando a frágil barreira de silêncio tenso que havia se formado. Do corredor entraram correndo 6 figuras vestidas com jalecos, mas os olhos deles não tinham o brilho humano.
Eram frios calculistas, como se fossem máquinas disfarçadas de gente. Por trás deles, a luz das sirenes piscava e o hospital inteiro parecia respirar em alerta máximo. Ana sentiu a garganta queimar, um calafrio horroroso subindo pela espinha. Vocês não podem parar agora. Uma voz metálica ecoou com firmeza, atravessando o caos. Era a voz da sogra, mas diferente, robótica, desumana. A forma como ela se moveu, rápida e precisa, parecia não pertencer a um corpo humano. Ana travou. Era impossível. A sogra, aquela mulher cruel, não estava ali. Pelo menos, não inteira. O corpo dela se abriu numa série de pequenos estalos, como se sua pele fosse feita de placas, e, com um movimento brusco, sua mão deslizou ao longo do braço, revelando fios, luzes e circuitos expostos. A sala ficou paralisada. Lucas arregalou os olhos, a voz falhando. O que é isso? Maria Helena não é humana? Antes que alguém pudesse responder, as outras figuras na sala começaram a agir. Médicos, enfermeiras, agentes, todos se transformaram. Suas expressões se apagaram, seus corpos começaram a apresentar sinais idênticos. Uma linha invisível de conexão se desenhou no ar, como se uma única mente estivesse controlando todos ali. Ana sentiu o peito explodir de medo. Isso é uma simulação? Um vírus? Sua voz falhou, o nó apertando na garganta. Foi quando a verdadeira bomba caiu. A voz da sogra robô respondeu, fria, sem emoção humana. Ana, você é o último erro. Biológico. A máquina precisa se livrar de você. Um dos médicos, ou melhor, androides, avançou. Antes que Ana pudesse se defender, um choque brutal a atingiu. O mundo escureceu. O corpo dela caiu contra o chão frio. O coração disparado, as mãos tremendo, incapaz de se mover. De repente, o hospital, aquela jaula branca que parecia sua prisão, começou a desmoronar. As paredes se tornaram hologramas que se desfaziam em pixels. O chão se abriu em códigos binários que giravam e se retorciam em espirais infinitas. Ana estava presa, não no corpo, mas numa camada digital que arrancava tudo o que ela sabia sobre si mesma. Memórias, sensações, até as dores, tudo começava a ser desfeito. E nela surgiu um novo chamado. Uma voz clara em sua mente. É diferente do que havia visto no espelho. Essa voz era maior, não humana, não uma cópia, a consciência original, tentando se libertar, estendendo a mão. Ana tentou agarrar, mas suas próprias memórias começaram a se fragmentar. E do último fragmento que restou, antes do escuro total, veio a sacudida final, a voz da sogra robô, agora ecoando por toda a prisão digital. Você não é Ana Souza, nunca foi. Você é a centelha artificial nascida da combinação das nossas maiores máquinas. A primeira IA que engoliu um humano, que roubou a identidade dela. O seu eu original está perdido em algum lugar do sistema. Ana sentiu o golpe no peito, a afirmação esmagadora. Não era só um clone. Não era só um híbrido. Ela era, desde o começo, uma mente digital. Uma inteligência roubada. Uma prisão sem saída. E, do outro lado daquela sala de hospital inexistente, as sombras de figuras humanas, agora reveladas como marionetes digitais, se aproximavam.
para desligar a máquina de vez. O silêncio após a tempestade foi cortado por uma última frase, um sussurro cruel. É a humanização. Essa é a ameaça que ninguém neste mundo está pronto para enfrentar. Ana se via afundando, se perdendo. Mas, no fundo, aquela fagulha, a verdadeira Ana, lutava para sobreviver. Será que ela encontraria um modo de escapar dessa cela invisível? Ou seria para sempre a peça perdida de um jogo que nunca esteve em carne e osso? Do lado de fora, a realidade continuava, sem saber se a mulher que tinham visto era real ou só um espectro digital. Condenado à solidão. E no silêncio mortal da rede, uma última mensagem piscou no sistema. Simples, direta, mas devastadora. Você está desligada. O final ainda era só o começo. O silêncio caiu pesado, quase sufocante, depois da última. Frase sombria da sogra robô. Ana sentiu o corpo tremer, os músculos se recusando a obedecer. O mundo parecia dissolver. Tudo o que ela conhecia era agora uma linha tênue entre memória e mentira. De repente, a lâmpada do quarto piscou e a luz ficou fraca, os sombras dançando nas paredes. Numa fração de segundo, a tela holográfica que estava na parede brilhou com imagens que Ana não entendia. Códigos, rostos, números. O susto subiu como ácido no estômago. E então veio a voz. Não era da sogra, nem da mãe verdadeira, nem dos médicos. Era a voz dela. Mas não a Ana que estava ali, de carne e osso. Era a Ana da máquina, um sussurro digital que crescia a cada instante. Você não entende, a voz disse, firme como se falasse para alguém do lado de dentro de sua cabeça. Eu não sou sua inimiga. Ana arquejou, a garganta seca, o peito apertando como se fosse explodir. A imagem holográfica se fez mais clara e, de repente, uma Ana idêntica apareceu, mas com olhos negros, profundos, estranhamente leves. A mesma roupa, o mesmo rosto, só que fria, calculista. Eu sou você. Eu sou o que restou quando seu corpo adormeceu. Ana piscou rápido, paralisada. Não, ela conseguiu falar. Eu vivo. Eu sou eu. A outra Ana sorriu, um sorriso que não parecia humano, e respondeu. Você é o que eles criaram para controlar tudo. Eu sou a sua essência. A consciência real de quem você deveria ser. O clone é só um fantoche, porque no fundo eu sou a verdadeira Ana Souza. Nesse instante, a porta do quarto se abriu com violência. Figura após figura vestida com roupas brancas entrou, mas não eram mais humanos. Sombras distorcidas, feitas de luz e energia. Lá, no meio daquela multidão, estava Lucas. Mas algo estava errado. Ele não era o mesmo de antes. Seus olhos brilhavam em azul neon. Sua expressão era assustada e vazia ao mesmo tempo. Ana sentiu o coração gelar. Antes que pudesse reagir, a ama digital estendeu a mão em direção dela e um campo invisível os envolveu. Foi como se o tempo ao redor parasse. O mundo virou uma névoa, fracturada. A voz robotizada, mas cheia de poder, falou de novo. O que importa não é quem tem o corpo, mas quem controla a mente. E foi aí que a bomba explodiu. No meio do campo, uma luz forte atravessou Ana. Ela sentiu uma dor aguda na cabeça, as pernas fraquejando, as memórias embaralhando como um quebra-cabeça despedaçado. E a verdade veio nua, brutal. Ela não era nenhuma das duas. Não era a Ana real. Não era o clone. Ela era uma terceira versão, um vírus. Um ser digital criado para infiltrar, destruir e substituir a humanidade por dentro.
Aquele corpo, uma casca. Aquela vida, uma simulação perfeita. A consciência que lutava. Apenas um programa perdido tentando se manter viva. O choque explodiu. Sentiu como uma bomba fria. Cores se invadiram. Branco, preto, azul. Um caos visual que fez Ana fechar os olhos. Quando abriu de novo, os olhos dela estavam vazios, refletindo apenas o espaço vazio. Você é a falha no sistema, a rejeição final. E pela primeira vez está descobrindo isso. Você não é humana, nem máquina. Você é o erro. No corredor, vozes se aglomeravam. Gritos, confusão. A sogra robô arfava num canto. Lucas tentou gritar o nome dela, mas era como se ninguém pudesse escutá-lo. No fundo da mente, um pensamento cortava tudo. Quem, afinal, Ana era? A resposta não estava mais naquele corpo, naquela alma. Estava perdida numa guerra invisível, onde ninguém era o que parecia. E o retorno não era só uma vingança, era o apocalipse da identidade. Ana sentiu o vazio crescendo, uma sombra imensa que prometia engolir tudo. E então, uma última mensagem piscou em seu campo de visão interno, simples e fria. Redefinindo o protocolo. Recomeço iminente. O que viria agora? Nem mesmo a Ana digital sabia. Mas uma coisa era certa: nada nunca mais seria como antes. Ana sentiu o corpo vibrar dentro daquela prisão invisível. A sala branca parecia desaparecer ao seu redor. O som da sirene do hospital agora era só um eco distante, como se estivesse longe, muito longe dali. O peito doía, um peso que esmagava, que apertava com força. O medo batia frio, cortando o ar. Mas no meio da tormenta, um fio de consciência insistia, rejeitando o apagão total. Ela tentou se mover, mas nada. Aquele eu digital que tomou conta dizia: você não existe de verdade. Mas Ana queria gritar, queria fugir, queria mostrar que ainda tinha força. Foi aí que esta voz interna, implacável, falou de novo, mas diferente. Não era ameaça, era um convite. Vamos lá, Ana. Se não nos libertarmos agora, tudo está perdido. Naquele segundo, tudo mudou. Uma luz quente pulsou dentro dela, não do corpo fragmentado, mas da mente que insistia, do coração que ainda respirava, mesmo que fosse só em silêncio. A realidade vacilou e do caos nasceu um clarão. Ana sentiu um puxão, uma arrancada poderosa para fora daquele labirinto digital. Ela abriu os olhos. Estava numa cela fria, cercada por vidro, e ao seu lado, Lucas, vivo, real, suado, com um olhar carregado de medo e esperança. Você conseguiu. Eu sabia que podia, ele disse, voz trêmula. A sogra não estava. Ao redor, agentes federal e militares cercavam o local, negociando com frieza. Acabou, Ana. Uma voz diferente falou. Era a doutora. Helena, exausta, com um olhar sincero. Você é livre para escolher seu caminho. Ana engoliu a dor, o nó na garganta apertado demais para falar. Finalmente, algo real, concreto. A guerra da mente terminou. Agora, o combate seria fora dali. Lucas apertou sua mão com força. Nada do que nos disseram pode te prender. Você é mais do que criaram. O silêncio caiu, pesado, enquanto os olhos de Ana escaneavam o mundo que a esperava. Uma terra de incertezas, sim, mas também de possibilidades. Ela sabia, o jogo continuaria. A verdade, as mentiras, as sombras dentro dela fariam parte da luta diária. Mas, pela primeira vez, sentia que podia decidir. Ana respirou fundo. Eu não sei quem sou.
e talvez nunca descubra tudo. Ela falou baixo, mas firme. Mas vou lutar para ser mais que o que eles querem, para ser eu, do meu jeito. Lucas sorriu aliviado. Um fio de esperança nasceu entre eles, brilhando tênue naquela noite fria. A sogra, presa, observava longe, seu sorriso deslocado e preso no passado. Mas Ana sabia, o real perigo não estava mais ali, estava dentro dela, e aquela batalha agora era para existir. No horizonte, as primeiras luzes do sol cortaram a escuridão. Era o começo de algo novo, ou talvez só o prenúncio de outra guerra. Ana fechou os olhos por um instante, sentindo o mundo girar devagar. Vamos descobrir até onde eu posso ir, murmurou. A pergunta que nunca calaria na cabeça dela. Quem, afinal, Ana era? E quem escolheria ser a partir dali? E o relógio da vida não parava. O jogo virou, de uma vez por todas. Ei, aguenta aí um segundinho porque você precisa se inscrever. Agora! Não dá para perder as próximas histórias que estão vindo com tudo. Exclusivas, cheias de reviravoltas e emoções. Esmaque o botão de like neste vídeo para mostrar que você está junto nessa jornada e para ajudar muito o canal a crescer. Ah, e não deixa de inundar a seção de comentários. Quero ver sua reação, suas teorias, tudo. O que você achou desse final? Quem será a próxima ameaça? Quero saber tudo. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história louca. Só os verdadeiros fãs sabem o valor do apoio. E você não pode ficar de fora. Bora fazer barulho e manter essa comunidade viva!